Mas nesse momento, eu convido você para nós lermos com muita atenção e reverência esse texto da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, de 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Santo Deus, te agradecemos mais uma vez por este momento, por tua palavra. E nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e nos faça compreender de modo espiritual aquilo que só se pode discernir espiritualmente. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. E por esta razão, Senhor, nós queremos discernir todas as coisas espiritualmente. Fala conosco, abre o nosso entendimento, ministra a tua palavra viva aos nossos corações e muda a nossa história, conformando-nos à imagem de Cristo Jesus. Como discípulos do Senhor, nós nos levantamos no meio desta geração tão corrompida, tão pervertida. Meu Deus, quanta degeneração, quanta deterioração de valores, quantas coisas terríveis temos presenciado e ainda haveremos de ver com os nossos olhos. Os dias de Sodoma e Gomorra estão voltando. E nós queremos fazer diferença, Senhor. Não queremos perder tempo. Estamos no começo de um ano de bênçãos. E já nos posicionamos. Somos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Uma coisa impressionante que esse texto declara, e logo de cara a gente precisa, falando sobre guerra espiritual, entender, é que nós não somos do mundo. Embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós não temos parte com o mundo. Não é possível prevalecer na guerra espiritual se estamos andando de acordo com o mundo, se estamos vivendo e praticando os valores, os princípios que norteiam o mundo. O Senhor nos tirou do mundo, amém? Amém. Nós não somos do mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu não sou deste mundo. Eu não sou mais do mundo. Não é possível. Não é possível enfrentar Satanás. Não é possível guerrear espiritualmente. Não é possível prevalecer nesta batalha espiritual se nós não estivermos convictos da nossa posição em Cristo Jesus. Então Paulo diz: embora andando na carne, ou seja, como seres humanos que aparentam serem naturais, temos carne e osso, ainda vivemos segundo as vicissitudes desta mesma humanidade radical. Somos semelhantes em tudo aos demais seres humanos, exceto pelo fato de que nascemos de novo pelo poder do Evangelho e nos tornamos nova criação. Isto não se reflete na maneira como nós nos vestimos
ou na maneira como nós biologicamente nos apresentamos, fisiologicamente nos apresentamos, continuamos os mesmos. Mas existem coisas que estão muito bem marcadas na nossa vida como diferenciais de Deus, no momento em que Deus entrou na nossa vida. Por exemplo, o nosso comportamento. Nós não podemos ter um comportamento mundano agora que somos de Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ninguém que quer ser amigo de Deus pode continuar amigo do mundo. Então, se você está aqui e você ainda está em dúvida sobre quem é o Senhor da sua vida, se você ainda está jogando dos dois lados, se você está, como dizem por aí, em cima do muro, se você ainda não se definiu, saiba que você, na verdade, está prestando um grande serviço ao inimigo, mas não ao Senhor e ao seu reino. Porque no reino de Deus nós precisamos ter atitude e precisamos tomá-lo realmente à força. É por isso que no reino de Deus a gente tem que se definir, se decidir. Quando uma pessoa entrega a vida ao Senhor e faz uma aliança com Ele, ele está mudando do ponto de vista espiritual, ele está sendo transportado de um reino, de um sistema de valores para outro completamente diferente. Agora são os valores do reino de Deus, agora é o comando, é a diretriz da palavra de Deus. Além do comportamento, também a nossa linguagem. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem diferente. Nós não podemos ter uma linguagem mundana. Nós temos que ter uma linguagem sã e irrepreensível. Uma linguagem santa, uma linguagem abençoada. E é por isso que nós também, quando tomamos esta posição, vamos mudando a nossa maneira de falar, e as pessoas que convivem conosco vão perceber que determinadas palavras, expressões, termos da linguagem chula, da linguagem cotidiana, coloquial, deste mundo já não podem mais fazer parte da nossa conversação, da maneira como nos dirigimos, nos tratamos e falamos uns com os outros. Nossa linguagem não pode ser mundana. Mas, além do comportamento e da linguagem, que são coisas um tanto quanto periféricas, este texto nos mostra que a verdadeira guerra espiritual acontece aqui dentro, na minha mente. E o que precisa ser transmutado, renovado, modificado, alterado, de uma maneira muito profunda e radical, é a minha maneira de pensar. Por isso o apóstolo Paulo está falando desta guerra espiritual no nível psicológico, mental, psíquico, no mundo dos pensamentos, das emoções, da maneira como as coisas acontecem no meu mundo interior, porque esta proposta do evangelho não tem nada a ver com religiosidade. A religiosidade pode mudar o comportamento de uma pessoa? Pode. A religiosidade pode mudar a linguagem de uma pessoa? Pode. Mas o que a religiosidade não faz é mudar a mente, os valores intrínsecos, da natureza interior. E é esta a proposta deste evangelho. Então, se queremos prevalecer nesta guerra, precisamos entender que não somos do mundo, não temos parte com o mundo, e o que está acontecendo como obra de Deus na nossa vida acontece sobretudo no nível da nossa mente. É mudando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, que vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nosso Pai. Segunda coisa que esse texto diz, e que é tremendo também, é que as armas da nossa guerra também não são humanas, não são carnais. Então, se estamos em uma guerra espiritual, precisamos combatê-la com armas espirituais. Não vai adiantar de nada tentarmos viver o nível da batalha espiritual com armas humanas.
Não vai ser a sua inteligência, a sua astúcia, não vai ser os recursos humanos, as estratégias, os estratagemas, os artifícios humanos que vão lhe capacitar para essa batalha. Esta é uma guerra absolutamente espiritual, a que você está vivendo hoje na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. O apóstolo Paulo chega a dizer que esta nossa luta não é nem contra carne e sangue, ou seja, nós não estamos brigando com as pessoas, nós não estamos lutando com as pessoas. Nós não estamos lutando contra grupos específicos da sociedade. Nós não temos fobia de nenhuma natureza. Nós não temos nenhum tipo de preconceito ou de discriminação para com quem quer que seja, até porque a nossa luta não é contra pessoas. Agora, nós estamos lutando sim contra um sistema corrompido e contra valores que estão apodrecidos na sua raiz. Nós estamos lutando contra ideologias, contra filosofias, contra argumentos, contra raciocínios, contra verdadeiros baluartes que se erguem na cultura humana, nas sociedades, nos padrões de comportamento, e que tentam impor a nós, através da mídia e de tantas outras formas de coação, de intimidação. Portanto, nós não estamos aqui para tomar armas nas nossas mãos, armas carnais. Nós não estamos aqui para usar dos artifícios humanos para estarmos em guerra contra as pessoas e as suas opiniões e os seus valores e as suas decisões e as suas escolhas pessoais. De modo algum. A nossa guerra é espiritual e as nossas armas são espirituais, e a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus. Elas são poderosíssimas. Deus nos deu armas poderosíssimas, amados. Nós não estamos desarmados, nós não estamos entregues à própria sorte. Deus não nos jogou nesta guerra à mercê dos nossos inimigos. Ele nos capacita, Ele nos reveste, Ele nos unge, Ele nos qualifica, Ele nos treina, Ele nos habilita, Ele nos adestra para que possamos prevalecer. E Ele coloca em nossas mãos armas poderosíssimas. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, o jejum e a oração. Para que coisa mais subversiva do que oração, meu irmão? As pessoas acham que oração não resolve. Eu vou dobrar meu joelho, ficar orando. Que isso vai mudar alguma coisa? Muda muita coisa. A oração do justo é poderosa e eficaz. Pode muito em seus efeitos. Portanto, ela é poderosa e eficaz. O nome de Jesus. Para que coisa mais poderosa do que o nome sobre todo nome? O nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, o nome todo poderoso, o nome mais poderoso do universo. Nós não estamos lutando em nosso nome, nós estamos lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não estamos indo nessa batalha, nesta guerra em nosso nome. Nós estamos indo em nome do Senhor dos Exércitos. E contra estes inimigos espirituais só vale mesmo o nome de Jesus. Se você for em nome de Bispo Miguel, você está perdido. Você tem que ir em nome do Senhor Jesus. Louvor e adoração. Olha que arma tremenda de guerra é o louvor e a adoração na vida de um filho de Deus. No meio da luta, no meio da prova, no meio das pressões, no meio dos ataques, dos bombardeios, e você louvando, e você engrandecendo o nome do Senhor, e você adorando. E este louvor liberta, este louvor libera a presença de Deus. Este louvor e esta adoração fazem sair a voz profética de Deus. Coisas tremendas vão acontecendo enquanto você está simplesmente adorando. Você está adorando, e nesta batalha você nem peleja, o Senhor peleja por você. Enquanto você adora, enquanto você exalta, Deus está fazendo a sua obra extraordinária. A armadura de Deus, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias da pregação do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Oh,
Oh, maravilha! Eu posso ver você hoje aqui todo revestido dessa armadura como um verdadeiro soldado, como uma guerreira do Senhor. Quantas mulheres esta noite estão revestidas da armadura de Deus? Oh, mulher de Deus, você não prevalece se você não estiver revestida de Deus. Homem de Deus, quantos homens guerreiros? Aleluia! Você vai enfrentar uma semana de lutas, um ano de batalhas, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. São armas poderosíssimas. A palavra da fé, que destrói os argumentos, os enganos, as mentiras, a unção do Espírito de Deus, o óleo da presença do Senhor na nossa vida. Armas espirituais, diga comigo, armas espirituais. E nesta guerra espiritual nós temos níveis. Em Atos, no capítulo 19, que eu peço que você abra agora, nós vemos claramente 3 níveis de guerra espiritual que estão aqui revelados. E estes níveis de guerra espiritual continuam acontecendo nos nossos dias, na nossa sociedade, aqui na cidade de Salvador, na Bahia, enquanto estamos como igreja, família da graça, fazendo a obra do Senhor, como ministério, como parte da igreja de Jesus nessa cidade, nós estamos em meio a toda esta mesma experiência de guerra espiritual, em todos esses níveis que aqui são apresentados em Atos 19. Em Atos 19 nós temos os 3 níveis da guerra espiritual revelados. Eu quero que você veja, por exemplo, aí no versículo de número 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 19, 11. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Essa história do lenço ungido, que tem tanta gente que tem bronca, que não acredita, diz, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Bom, nos dias dos apóstolos era. E só para compartilhar com você uma experiência, eu me lembro de uma irmã cujo filho pegou uma infecção no pé, porque ele coçou uma ferida, e esta ferida infeccionou uma bactéria, alguma coisa aconteceu, e ele estava tomando muitos antibióticos, nada estava resolvendo. Ela estava tão desesperada que um dia nós estávamos ministrando a palavra, tínhamos terminado de pregar, e no final da mensagem, não tínhamos ar-condicionado ainda, ela pegou meu lenço e disse, pelo amor de Deus, pastor, me dê o seu lenço para eu levar para casa. Meu filho está com o pé preto, já tomou antibiótico, eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo de ter que amputar o pé do meu filho por causa dessa ferida. E eu vi o desespero daquela mulher, e eu disse para ela, você crê? Ela disse, eu creio, me dê o seu lenço. O lenço que você enxugou, o lenço que você usou nessa reunião, me dê o seu lenço. Eu creio na unção de Deus e no poder do Senhor. E ela levou o lenço. E eu disse, amém. Vai conforme a tua fé. E ela pegou o lenço e disse que naquela noite amarrou o lenço no pé do filho. Eu não sei como você vai receber isto, mas ela disse que no dia seguinte o pé estava curado. A ferida tinha secado. A ferida tinha secado. Não. A gente não fica fazendo esse tipo de campanha, mas assim, não temos nada contra e nem podemos negar o fato de que quando a unção de Deus está sobre a igreja entende a guerra espiritual, coisas extraordinárias acontecem. Aliás, o texto chega a dizer, se você está lembrado aí do que diz o versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Glória a Deus. E qualquer pessoa que leia esse texto vai dizer, isso daqui é um eufemismo, Isso aqui chega a ser redundante. Milagre já é uma coisa extraordinária. Por que você vai dizer milagre extraordinário? Porque talvez, queridos, milagres fossem tão comuns na igreja primitiva, que existiam coisas que ultrapassavam o nível dos milagres comuns. E eu estou orando para que isso aconteça no nosso meio também. Que a gente se acostume com milagres ao ponto de ter que ressaltar os milagres que são verdadeiramente extraordinários.
unção sobre nós. E aqui a guerra está acontecendo no nível que chamamos de solo, nível do corpo a corpo. E o versículo 13 diz assim: ora também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem o bispo Miguel prega. Mais ou menos isso, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles mesmos não tinham um relacionamento com Jesus, mas estavam usando o nome de Jesus. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2, prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Aqui está acontecendo a guerra no nível solo, e que foi exatamente o que o movimento pentecostal trouxe de restauração há mais ou menos um século, com os avivamentos que ocorreram na história, e de repente a igreja acordou para a sua autoridade espiritual, começou a dar ênfase ao carisma, à unção do Espírito, e da mesma maneira pessoas endemoniadas começaram a ser libertas e têm sido até hoje, porque o demônio não pode resistir à unção de Deus e à autoridade de Deus que está sobre a igreja. E qualquer filho de Deus, filha de Deus, mesmo que tenha nascido de novo agora, mesmo que tenha feito uma aliança com Jesus hoje, ele já tem essa autoridade e pode ele mesmo, ela mesma, expulsar qualquer demônio em nome de Jesus. Você não pode fazer o que aqueles idiotas fizeram, né? Ficar de fora do relacionamento e da aliança com Jesus e dizendo: esconjuro, crê em Deus Pai, pé de pato, bangalô 3 vezes, né? Fazer como o pastor, que é um amigo nosso, me disse que ligou para uma figura que ele estava evangelizando, e o rapaz atendeu o telefone e ele falou assim: Shalom Adonai. E de lá ele ouviu: eparrê, meu pai, porque assim o rapaz não sabia o que ele estava dizendo, né? Assim, então, a verdade, tem gente que está voando, é um peixe fora d'água. Ele ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Era o caso desses moleques aqui, né? Olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. O demônio aproveitou e disse: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês estão lascados. Partiu para cima deles, 5 conseguiram fugir, 2 pobres coitados, né, foram atacados de uma forma feroz. Então assim, não tente enfrentar o demônio em nível solo se você não tem aliança com Jesus. Então a guerra no nível solo, ela acontece de uma forma visível, de uma forma em que nós percebemos o endemoniamento das pessoas e percebemos também a libertação. É algo visível, é algo notório, ao ponto do nome de Jesus ser engrandecido e o temor de Deus cair sobre o coração das pessoas. Agora veja o segundo nível, que é o que começa a acontecer como consequência do primeiro nível, e diz assim o versículo 18: e muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Agora estamos falando do nível ocultista. Agora a guerra espiritual é em nível ocultista. O que significa isso, bispo? Que os feiticeiros, os magos, os encantadores, os esotéricos, os ocultistas, aqueles que tinham seus livros e praticavam suas artes mágicas, começaram a se converter ao Senhor. Aqueles que praticavam todo tipo de feitiçaria e de invocação de espíritos, de entidades e demônios, aqueles que estavam servindo como sacerdotes daqueles cultos, aqueles que estavam envolvidos até o pescoço e comprometidos no nível de inteligência, de conhecimento, não eram simplesmente leigos,
pagos, sendo usados, populacho. Eram pessoas que tinham cabeça, que tinham entendimento do que estavam fazendo e praticando. Foram eles que trouxeram seus livros de feitiçaria, de magia e seus objetos de culto e de práticas místicas e colocaram tudo isso numa fogueira e disseram: nós agora encontramos a pérola de grande valor, nós encontramos a verdadeira vida, nós descobrimos a verdade e a verdade nos libertou de todas estas superstições. Está aqui o resultado de todos esses anos de escravidão, vamos queimar tudo isso no fogo. Imagine o impacto disso naquela sociedade. Oh, queridos, quantos sonham em ver isso em Salvador? Feiticeiros, macumbeiros, praticantes de esoterismo, de magia, de ocultismo, trazendo seus livros, suas quinquilharias, todos os seus objetos de culto, fazendo uma grande fogueira e dizendo: isto é o resultado da obra libertadora do Espírito de Deus na nossa vida. Não temos mais pacto com demônios, somos do Senhor Jesus, estamos livres, fomos libertos de toda magia, de toda feitiçaria, de todo ocultismo, para a glória de Deus. Não precisamos mais desse lixo. E lixo é para ser queimado, porque tem gente que se converte e vai doando a pirâmide, o quadro do preto velho, vai dando para os outros, né? Olha, não me serve mais, mas quem sabe para você serve. Não se passa adiante esse tipo de coisa. Eles trouxeram, fizeram uma fogueira e queimaram, tacaram no fogo, disseram: isso não tem utilidade para ninguém, isso é maldição. Aqui a guerra é a guerra no segundo nível, no nível ocultista. Agora vem um terceiro nível. E esse nível é o nível que nós chamamos de estratégico. No versículo 23, diz assim: por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: senhores, olha só essa conversa, presta atenção. Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: grande é Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, sendo amigos dele, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. Agora aqui, perceba, a guerra está no nível estratégico. Por que no nível estratégico? Porque seria mais ou menos semelhante a acabar com o carnaval de Salvador. Uma coisa que talvez aos nossos olhos pareça impossível. Acabar com o culto de Diana? Veja que estes homens, eles não estão tão preocupados com a questão da adoração, tanto quanto com o seu ganha-pão. Eles disseram: olha, vai chegar um momento que ninguém vai comprar uma estátua de Diana, vai comprar uma estátua uma miniatura do templo. Esse negócio que tem sustentado as nossas famílias, esse negócio que tem nos feito ricos e prósperos, esse negócio da religiosidade, da idolatria, esse negócio no qual colocamos a nossa vida, apostamos todas as nossas fichas, está em risco. Ou seja, esta indústria do carnaval, esta indústria que movimenta tanto dinheiro, da qual
qual tanta gente participa e de onde nos vem a nossa renda, a nossa riqueza. Imagine se isso tudo acaba. Então é este revolucionário, este homem chamado Paulo, que anda por aí pregando esta palavra que ninguém sabe de onde veio, incitando as multidões, levando-as à conversão. E as pessoas estão deixando a adoração a Diana, e nós não podemos deixar isso barato. Vamos começar um movimento. Começou uma guerra agora, que é uma guerra de poderes, uma guerra de pessoas influentes, uma guerra de pessoas que estão atoladas no sistema, que dele se locupletam, pessoas que estavam envolvidas com tudo que tem a ver com atividades econômicas, políticas, atividades da sociedade daqueles dias. Era uma coisa muito comum e muito famosa. Era famosa no mundo inteiro. As pessoas vinham de diversas partes do mundo para participar daquele carnaval, daquela festa, e cantar atrás do trio grande, a Diana dos Efésios. Ele disse: isso vai acabar, a qualquer momento acaba. Se a gente deixar esse camarada continuar pregando essa palavra por aí, e do jeito que a coisa vai, o nosso negócio vai se extinguir. E foi exatamente o que aconteceu, porque hoje não existe mais porcaria de Diana, nem de templo, nem de nada. Jesus prevaleceu e continuará prevalecendo, como vai prevalecer em Salvador, na Bahia e no Brasil e nas nações da terra. Se você duvida disso, você não pode estar nessa guerra. Essa guerra é estratégica. Essa guerra é num nível que a gente não faz ideia da perseguição que Paulo passou a sofrer a partir daquele momento, ele e seus companheiros apostólicos, porque ele estava mexendo com coisa muito grande, com coisa muito séria, com coisa muito profunda, muito complexa. Guerra espiritual em nível estratégico. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Diga comigo: poderosas em Deus. Eu quero concluir falando sobre estratégia militar. Eu não sou estrategista militar. Eu também não acredito que a igreja seja um quartel-general. Mas quando a gente usa termos, expressões tão fortes como guerra espiritual, é óbvio que as pessoas que estão lá fora devem pensar que nós somos um bando de malucos. Se você botar um cartaz assim: seminário de guerra espiritual com o bispo Miguel Ângelo, se você levar um panfleto desse para um vizinho, o camarada vai dizer: rapaz, o que é isso? Esses caras são loucos. O que vocês estão fazendo lá naquela igreja? Não, nós estamos em guerra. Vocês só podem ser um bando de fanáticos, de malucos. Daqui a pouco vão começar a explodir tudo na cidade. Que guerra! Que guerra! No Brasil! Então, assim, quando a gente fala sobre guerra espiritual, é óbvio que existe um contexto na palavra de Deus que apela para esta guerra. O próprio Deus é identificado como Senhor dos Exércitos. Existe um contexto no mundo espiritual que está muito mais relacionado com guerra do que o que você imagina. E fazendo uma pesquisa muito superficial sobre esse aspecto da estratégia da guerra, eu alistei aqui alguns conceitos fundamentais que eu gostaria de trazer para você nessa noite e dizer assim: ou a família da graça se levanta para um nível novo, e nesse sentido a gente tem que se organizar, ou a gente vai ficar de fora, amados. Primeiro, conceito fundamental da estratégia militar: o objetivo. Diga comigo: o objetivo. Selecionar. Em toda guerra, o estrategista é aquele que seleciona os objetivos que são decisivos. Se você ficar dando tiro para todo lado, se
Se você ficar gastando as suas energias, os seus recursos com alvos que não são importantes, relevantes, você vai perder a batalha. Então a primeira coisa é foco, é objetivo, é atingir o inimigo nos pontos mais vulneráveis e que vão trazer maior dano, maior estrago em tempo mais rápido, para desestabilizar. O que a gente precisa fazer realmente é destronar Satanás da cidade de Salvador, e para isso a gente tem que acertar os pilares do trono dele nesta cidade. Isto é guerra espiritual em nível estratégico. Isso não é missão para um homem sozinho, não é missão para um ministério sozinho. Isso é tarefa de toda a igreja de Jesus em qualquer localidade. Mas nós precisamos, como família da graça e como ministério, nos posicionar nesta guerra. E cada membro, quando eu digo família da graça e ministério, não estou falando de uma bandeira, de uma placa. Eu estou falando de cada pessoa que constitui esse ministério. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, casal, você, família. Nós precisamos nos posicionar e entender que a guerra acontece nesse nível. Segundo, ofensiva. Tomar a iniciativa das mãos do inimigo. A igreja não pode ficar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os irmãos ali dentro da igreja com as portas fechadas, segura aí, gente, não deixa o diabo entrar, pelo amor de Deus. Como se fosse aqueles filmes de zumbi, né? Aqueles filmes de mortos-vivos, todo mundo aqui dentro, lá fora e os zumbis lá tentando entrar, e a igreja, todo mundo, meu irmão, segura aí, se eles entrarem nós estamos fritos. Foi o contrário. Jesus disse: eu dou as chaves do reino à igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Isso significa que a igreja arrebenta as portas do inferno, a igreja entra no inferno, a igreja é ofensiva na sua guerra espiritual. Ela vai lá para dentro, saquear o inferno, tirar as pessoas que estão presas e cativas. Ela não fica aqui esperando que as pessoas se salvem. Vamos ficar aqui, irmãos, orando. Vamos pedir a Deus que nessa noite alguns moribundos, miseráveis, desgraçados estão por aí por fora, passando de carro, descubram que nós estamos aqui dentro e entrem aqui e sejam salvos. Não, é a igreja ofensiva, evangelizando, pregando, anunciando o reino, orando, expulsando demônios. É a igreja cheia do Espírito, é a igreja guerreira, é a igreja atacando, é a igreja mandando torpedos, mandando bomba, mandando mísseis. Terceiro, cooperação. Estou falando de princípios de estratégia militar que se aplicam também ao seu casamento, sua vida profissional. Cooperação. Manter a cadeia de comando é prioridade. Todo exército precisa, os soldados em qualquer nível, em qualquer patente, tem que entender isso. Quem não entender isso aqui não tem como fazer guerra espiritual. A começar do ministério de intercessão, que é um ministério estratégico, e qualquer outro ministério ou serviço na igreja, lideranças, diáconos, obreiros, povo, membros da igreja. Se não entender cadeia de comando, princípio de autoridade, pule fora, depressa pule fora. Coordenar as tarefas de modo a alcançar máxima eficiência e manter o moral da tropa alto mesmo em face dos reveses. Este é o serviço de cooperação. O exército é uma máquina, ele funciona como uma estrutura. Não importa o seu tamanho, o seu número, as suas divisões, ele está tão organizado por causa desta cadeia de comando e destes princípios, que ele é como um organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo, amém, igreja? Quarto princípio, concentração. Massa. Concentrar as forças em um ponto decisivo. Isso é bonito numa guerra, viu, gente? E vai todo mundo para dentro, cai todo mundo para dentro. Recuar, reorganizar, de novo vai, recuar, reorganizar. Aí você começa a perceber o estrago, e o inimigo fica doido.
O princípio da massa. Dado que todas as coisas começam iguais, enviar uma única unidade tática aliada para combater uma única unidade tática inimiga resultará em uma chance de 50% de derrota, resultando em uma razão de 1-1 de perda em nível estratégico. Contudo, enviar 2 ou mais unidades para combater uma unidade inimiga irá resultar em uma razão de perda menor do que 1-1. Falando de estratégia, é porque você não imagina que numa guerra tem gente que fica sentado fazendo exatamente isso. A gente não pode atacar um país, a gente não pode atacar um inimigo sem entender disso. É suicídio. Quinto princípio, economia. Economizar seus recursos pela redução dos gastos. Sexto princípio, manobras táticas. Coordenar o movimento de seus recursos para alcançar o objetivo. Saber a hora certa de atacar. Organizar e maximizar a eficiência. Manobras táticas. Surpresa, empregar elementos inesperados tais como burla, velocidade, criatividade e audácia. Surpreender o inimigo. Quando ele pensa que já viu tudo, lá vem você com uma novidade. Segurança, manter segredo até que seja tarde para o seu oponente reagir. E aqui entram os serviços de inteligência, porque numa guerra, inteligência é um serviço estratégico. Conhecer o inimigo, informação é poder, espionagem, se infiltrar, saber o que está acontecendo, decifrar códigos, mensagens que o inimigo está mandando, interceptar mensagens, decifrar as mensagens, saber de antemão o que o inimigo está planejando, conhecer os seus métodos, conhecer a fundo as suas estratégias, estudar o inimigo. Simplicidade, manter seus planos tão simples quanto possível para completar sua tarefa. Escolher estratégias flexíveis para que você possa se adaptar às mudanças de condições. 9 princípios. Existem muitos livros, você pode ler, literatura que hoje está sendo utilizada no âmbito comercial, empresarial, arte da guerra, todas baseadas nestes princípios e estratagemas militares que têm sido estudados, aplicados em diversas guerras, especialmente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial e nas guerras mais recentes. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero orar com você nessa noite. Nós não vamos prevalecer contra o inimigo que temos, nós não vamos crescer no nível que nós estamos buscando, nós não vamos viver um ano de multiplicação, de prosperidade sem precedentes, se nós quisermos permanecer no mesmo nível de antes. Este é um apelo e uma conclamação para que todos os membros da família da graça, os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, possam se levantar em 2014 com uma nova postura, com uma nova atitude. Algumas coisas vão acontecer esse ano que são decisivas, que são estratégicas para nos levar no rumo e no propósito que Deus tem para o nosso ministério esse ano, em nome de Jesus. E eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você. Você que é um soldado de Cristo, fique de pé agora. Nós vamos orar, nós vamos guerrear. Eu quero convidar aqui no altar do Senhor aquelas pessoas que estão hoje à noite aqui e que talvez estejam enfrentando uma guerra espiritual muito forte na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, saúde física, saúde emocional. Sai do seu lugar, vem aqui. Você que está aí como um guerreiro, talvez ferido, né? Diz, poxa, eu queria lutar, mas eu estou com esse estilhaço na minha perna. Eu fui alvejado no meu braço. Eu estou aqui com essa cicatriz ainda, com essa ferida que ainda não está cicatrizada totalmente. Eu queria estar 100%, bispo. Eu queria nesse momento poder dar tudo de mim.
Vem aqui no altar do Senhor, nesse início de ano. Você que quer ser treinado, que quer ser adestrado, você que diz assim: poxa, eu não quero ficar na mesma patente de 2013. Eu quero subir de patente, eu quero ser promovido nesse exército. Eu quero alcançar um nível novo, um grau novo. Eu quero estar em outra realidade. Sabe, você quer ser um oficial, você quer ser um estrategista, você quer nos ajudar na liderança, você quer ser cabeça de um movimento que só está começando. Você que hoje está vendo isso aqui, dizendo: isso aqui é um embrião de uma coisa que vai explodir em Salvador, vai explodir na Bahia, vai explodir no Brasil, vai alcançar as nações, e eu quero estar na cabeça dessa multiplicação, desse crescimento saudável. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor mesmo venha nos guardar, porque nesse momento também nos tornamos alvos. Eu, a bispa, a nossa casa, os nossos líderes, diáconos, diaconisas, suas famílias, nossos coordenadores de ministério, de células, de grupos, meu Deus, os irmãos, cada homem, cada sacerdote do seu lar, cada esposa, cada mãe, cada pai, oh Santo Deus, cada jovem, cada adolescente, cada criança da tua igreja, os anciãos que estão aqui essa noite, meu Deus, e aqueles que não puderam vir. Nós estamos no teu altar, Senhor, entendendo a responsabilidade deste momento. Nós estamos fazendo essa convocação baseados no mover e no impulso do teu Espírito Santo, que é espírito de guerra. Oh, sopra agora, Espírito Santo, sopra nesse altar e vai curando, sopra e vai jogando para fora todo o lixo, limpando, santificando a tua igreja. Onde há pecado oculto, pecado encoberto, pecado não confessado, pecado praticado deliberadamente, meu Deus, queima com fogo nessa noite, queima com fogo nesse altar, queima e santifica a tua igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai queimando com fogo agora toda a ação do inimigo, todo o trabalho, toda a arma, toda a ferramenta preparada contra a tua igreja, contra as famílias, contra os lares, contra a saúde física, contra a saúde emocional. Em nome de Jesus, agora queima com fogo toda a miséria do inferno, todo o levante do inimigo contra nós, todos os seus dados, as suas setas, as suas flechas incendiárias. Nós erguemos o escudo ungido da fé nessa hora e apagamos e neutralizamos todas as obras de Satanás, suas palavras de maldição, toda a língua que tem se levantado em juízo contra nós. Deus, que o Senhor mesmo repreenda nesta hora e que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e a casa do Senhor se levante e seja estabelecida nessa hora. Pai, toca com fogo agora, toca com fogo agora, e vai queimando toda a enfermidade, toda a doença, todo o mal, vai quebrando todo o jugo, desfazendo toda a amarra. Vai, Senhor, Tu és Senhor dos exércitos. Cerca agora esse altar com anjos, cerca. Entrem anjos, entrem batalhões, entrem esquadrões, entrem, cerquem esse altar, tomem posição agora. Toca, Senhor, toca aí, Senhor, toca nesse coração, toca nessa vida que o inimigo tentou paralisar, toca nesse soldado ferido, toca nessa guerreira que está ferida, traz a tua cura essa noite. Levanta ministérios, restaura o sacerdócio, restaura o altar. Oh, põe tua mão no teu coração, põe tua mão no teu coração, ora ao Senhor, diga: meu Deus, eu estou arrependido, eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu não posso continuar o mesmo. Eu tenho um Deus
Deus que opera maravilhas. Eu tenho um Deus que conhece as minhas necessidades. Eu tenho um Deus que fala poderosamente ao meu coração. Diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra de vitória e desta unção de guerra. Eu me levanto esta noite, Senhor, restaurado, curado, liberto, transformado, preparado, capacitado pelo Senhor para prevalecer, em nome de Jesus. Deus agora vai te ungir, amado, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus está te revestindo nessa hora, porque você pode prestar atenção no que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Você está entrando num novo nível de guerra, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Não dá mais para prevalecer do jeito que estava, não dá. É hora de acordar, de pegar nas armas e de se preparar, porque a batalha vai começar. A guerra já foi declarada, mas os que são de Deus, os que estão revestidos do Senhor, vão prevalecer em nome de Jesus. Pisa no chão agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós declaramos que estamos pisando serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano algum, porque somos do Senhor, porque estamos no Senhor, estamos em Cristo, e no nome dele prevalecemos, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, no nome mais poderoso do universo. Nós ordenamos aos espíritos contrários, aos espíritos imundos, aos espíritos malignos: batam em retirada, saiam da nossa frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Xarabalara manahara she decorala manahara. Chamamos a existência a multiplicação, chamamos a existência a salvação da nossa família, a salvação da nossa casa, a salvação dos nossos parentes, a salvação em nome de Jesus daqueles que amamos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Este é o ano do resgate, este é o ano da multiplicação de vidas que serão alcançadas através de você, que é fruto fiel desse ministério. Levante a sua mão direita e diga: eu recebo a unção do Senhor para pregar o Evangelho e para fazer discípulos e para multiplicar gerações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Xerebaralaia, Xeremanaraia. Levanta as suas duas mãos agora. Senhor, tu disseste na tua palavra: estes sinais acompanharão aqueles que crerem, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Senhor, unge essas mãos, unge, Senhor, o teu povo nessa hora, unge os teus filhos e filhas, Senhor, e dá vitória ao teu povo em nome de Jesus. Pai celestial, seja qual for a carga, o peso, seja qual for a opressão, seja qual for o nível de ataque que esta pessoa está vivendo, seja qual for a ferida que foi aberta, nós estamos declarando agora vitória, nós estamos declarando cura, nós estamos declarando libertação, nós estamos declarando um novo tempo. E quem crê, diga amém. Quem crê, receba. Quem crê, diga com certeza e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Volta para o seu lugar.
lugar, abençoado guerreiro, guerreira do Senhor. Volta para o seu lugar. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Diga para o Senhor, eu não posso. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Posso ficar de pé diante da tua glória. Sou o teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Ouça, eu acho que esse é um bom momento para você tomar uma posição, tomar uma decisão. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, se você está aqui e ainda não fez uma aliança com o Senhor, se você está aqui talvez pela primeira vez e você ouviu as coisas que ouviu, talvez sem entender muito, mas existe algo ardendo dentro de você, existe um clamor do seu espírito, existe uma vontade, um desejo, uma determinação de fazer aliança com Deus, de entrar nesse nível de guerra espiritual, nível solo, sabe? Você vai experimentar vitória, você vai ver pessoas sendo libertas. Quantos querem ver pessoas sendo libertas? Quantos querem ver demônios sendo expulsos? Quantos querem ser usados para libertar vidas? Amém? Você vai ver pessoas se convertendo do ocultismo, das trevas, da feitiçaria para a luz. Você vai ver gente sendo liberta, sendo transformada pelo poder deste evangelho. Prepare-se, porque esse é um tempo de abalar as estruturas do inferno nessa cidade. O
carnaval está se aproximando. E eu particularmente não acredito que é evangelizando durante o carnaval que a gente vai acabar com o carnaval. Todo o trabalho hoje, durante o carnaval, de impacto e de ministérios que estão atuando durante o carnaval, são estratégicos. Eles estão fazendo um excelente trabalho. Eles estão se infiltrando nas fileiras do inimigo, de alguma maneira minando o que está acontecendo. Mas você quer ver o carnaval acabar? Que se converta 2/3 da população de Salvador. Que as pessoas comecem a desistir dessa porcaria desse lixo. Que as pessoas comecem a cobrar das autoridades. E não queremos mais essa festa na nossa cidade. Manda para qualquer outro lugar, manda para os quintos dos infernos, mas nós não queremos mais que a nossa cidade seja conhecida e representada mundialmente por causa dessa festa. Nós queremos sim fazer uma festa de louvor ao Senhor, ir atrás do trio elétrico declarando que Jesus é o Senhor desta nação e o Senhor de toda a terra. Você quer ver isso acontecer? Então receba fogo do céu, receba fogo de Deus essa noite. Sabe, você que entrou aqui essa noite e que quer dizer sim a Jesus, quer dizer sim a Jesus, levanta a sua mão aí onde você está. Você quer entregar a sua vida? Eu estou falando de gente que não se converteu ainda, gente que quer nessa noite fazer uma aliança com Jesus. Amém? Você quer? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a sua mão lá atrás. Deus te abençoe. Mais alguém? Levanta a tua mão. Entrega a tua vida ao Senhor. Amém, querida. Amém, abençoada. Amém, abençoado. Olha, o que você está fazendo hoje requer muita coragem. E hoje, isso é só o começo de uma vida nova. Romper com o passado, romper com hábitos, com vícios, com práticas mundanas e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu louvo a Deus por essa unção e porque hoje vidas estão sendo alcançadas para a glória de Deus. No final dessa reunião, se você está do lado de alguém que levantou a mão, fale com ele, fale com ela, fale do amor de Deus. Se quiser trazê-lo aqui para falar conosco, fique à vontade, apresente-o aos irmãos. Vamos continuar consolidando estas vidas para a glória de Deus. Eu quero convidar você a dar o melhor aplauso se puder ao Senhor nessa noite. Aê!